só sei que nada sei. Essa é uma das frases mais famosas de toda a filosofia e talvez de toda a literatura. Tu provavelmente já ouviu falar dela. E tem algumas coisas curiosas sobre ela. O principal ponto é que ela é atribuída a Sócrates, mas a gente não tem nenhum registro histórico, documentado, de que Sócrates de fato falou isso. Então, para começar, essa atribuição está errada. Ela provavelmente é uma paráfrase, é uma frase que tenta resumir as ideias dele, ou um erro de tradução, talvez. Mas quem disse ela, nunca disse ela de fato. O segundo ponto importante é que ela diz muito mais do que ela aparenta. Ela tem diversos pontos importantes, e é sobre eles que eu quero tratar nesse vídeo hoje. Mas para entender ela, a gente primeiro tem que compreender um pouco da história do Sócrates, quem ele foi, e o que aconteceu no momento em que ele diz algo parecido, que realmente pode ter sido o que foi atribuído a essa frase. Bom, a primeira coisa é que o Sócrates viveu em Atenas, na Grécia, Grécia Antiga. E quem ele era? Ele era uma pessoa, um ex-soldado, que saía pela ágora, pela cidade, e perguntava para as pessoas coisas sobre a vida. Sobre o amor, a justiça, piedade, enfim. Ele questionava as pessoas sobre essas coisas, e o modo como ele questionava era através de perguntas. Ele ia perguntando para as pessoas sobre isso, e sempre que alguém afirmava conhecer o amor ou a justiça, por exemplo, ele fazia mais e mais perguntas. Ele ironizava, dava exemplos, até chegar ao ponto que ele queria, que era a aporia, né? Que terminar sem nenhuma explicação de fato. Porque uma das teses do Sócrates é que a gente não consegue compreender algumas coisas do mundo. Então, a maioria dos diálogos socráticos que a gente tem, que foram escritos pelo discípulo dele, o Platão, terminam em aporia. Esse aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque depois de algum tempo fazendo isso, alguns anos, quando Sócrates já estava mais idoso, ele foi acusado pela justiça. Foram lá e abriram um processo contra ele. E acusaram ele de duas coisas. A primeira coisa era de corromper a juventude. Olha como isso é curioso. Porque ele fazia os jovens questionarem, né? Ele abria questionamentos, perguntava sobre a justiça, sobre a democracia. Então, algumas pessoas acharam que ele estava corrompendo esses jovens, moral e juridicamente, e levantaram essa acusação sobre ele. E a segunda questão, ele foi acusado de ser ímpio com os deuses. De duas formas, né? Não reconhecendo eles e introduzindo novas divindades. Quando o Sócrates foi acusado, houve um julgamento e onde ele teve que se defender dessas acusações, obviamente. E ao longo desse julgamento, enquanto ele falava, ele resolveu se defender, ele contou uma história. E é essa história que nos interessa aqui. Ele conta que um dia ele estava com o amigo dele, Querefonte. Eles foram para o oráculo de Delfos. O oráculo, ele basicamente era a ponte entre os deuses e os mortais para os gregos. Então, ele falava verdades, profecias, enfim. Então, a Pitia, que era sacerdotisa, ela fala pro Querefonte, esse amigo do Sócrates, que não havia ninguém mais sábio do que Sócrates. O Querefonte pergunta para ela, né, se havia alguém mais sábio que ele, e ela fala que não. E, pô, o Sócrates fica abismado com isso. Esse é um dos pontos, né? Ele dizendo que ele é sábio é uma das coisas que fez ele ser julgado, ele ser acusado. Mas ele fica, pô, abismado. Eu não sou muito sábio. Pô, por que ela disse isso? Por que ela diria isso? Então, o Sócrates começa uma investigação. Para tentar entender melhor o que a Pitia quis dizer com isso,
porque ele não se considerava nenhum sábio, ele vai em busca das pessoas que se diziam sábios. Ele vai em uma jornada. E a primeira pessoa que ele vai é uma pessoa envolvida com política. Ele não cita nomes, mas dá a entender que é um dos acusadores dele, que é o que achavam que era sábio. Ele vai lá e ele percebe que esse cara, ele mais dizia do que sabia. Né? Ele fingia saber, ele achava que ele conhecia muitas coisas, mas na verdade ele era uma fraude. Né? Só que a gente não fala nessas palavras, mas é isso. Ele fingia conhecer, ele fazia, mas quando Sócrates questionava, dava uma apertada nele. Na verdade, ele mostrava não conhecer nada. E ao mesmo tempo ele não reconhecia isso. Ele se considerava sábio por causa dos outros que falavam isso para ele. Em seguida, o segundo ponto da jornada, foram alguns outros, pessoas envolvidas com a política, que se diziam sábias. E o resultado foi o mesmo. Chegando ao mesmo resultado, ele partiu para conhecer os poetas. Porque na tradição grega, poetas eram pessoas de muita sabedoria, né? Eles eram conhecidos por isso. E o nosso personagem Sócrates, ele diz que ele percebe duas coisas sobre os poetas. Primeiro, que quando eles falam da própria poesia, eles não são mais sábios que nenhuma outra pessoa. E, na verdade, qualquer transeunte ali poderia falar melhor das poesias que eles produziam do que eles mesmos. E ele fala que isso é uma espécie de inspiração. Eles escrevem inspirados. Ele basicamente está dizendo aqui que a obra é maior que o autor. Que o autor não consegue descrever a totalidade da sua obra, porque quando ela é boa mesmo, ela ultrapassa ele e as intenções dele. E a outra coisa que ele diz é que os poetas, por serem bons no seu ofício, eles achavam que eles eram melhor que todo mundo em tudo. Se achavam bons em tudo. Excluindo os poetas, ele foi para os técnicos. Os técnicos aqui são pessoas que têm habilidades técnicas, podem ser médicos ou artesãos, enfim, têm conhecimentos práticos. E o Sócrates falou que ficou encantado com eles, porque eles sabiam de muitas coisas. Mas o problema deles era o mesmo problema dos poetas, que era, por eles serem bons em seu ofício, eles se achavam bons em tudo. E pensando sobre isso, Sócrates pensa que, bom, acho que talvez seja por isso que a Pitya tenha dito que eu sou a pessoa mais sábia. Talvez eu não seja tão sábio assim, mas todo mundo que pense como eu pode ser uma pessoa sábia. Porque enquanto eles pensam saber das coisas, eu assumo que eu não sei. Eu assumo ser um desconhecedor de muitas coisas. E a frase que ele usa é a seguinte. Ele diz isso logo depois de falar com o político. Fiquei então raciocinando comigo mesmo. Sou sim mais sábio que esse homem, pois corremos o risco de não saber, nenhum dos dois, nada de belo nem de bom. Mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. Inclusive, talvez essa seja a frase que seja parafraseada por um só sei que nada sei. O que a gente pode entender aqui do Sócrates? Primeiro, é que a gente pode pensar em três níveis de coisas que a gente pode conhecer, certo? Que são, primeiro, são as coisas que eu sei, ou seja, pô, eu sei que essa folha é branca, eu sei que 1 mais 1 é igual a 2, enfim. E perceba que esse é o menor dos círculos que a gente tem aqui. Em seguida, a gente tem as coisas intermediárias, que são as coisas que eu sei, que eu não sei. Que pode ser qualquer coisa, tipo, pô, eu sei que eu não conheço a fórmula de Bhaskara de cor, por exemplo.
Pode ser, ou que eu não conheço uma aplicação direta dessa fórmula, ou qualquer coisa que tu sabe desconhecer. Em terceiro lugar, nós temos as coisas que a gente não sabe que não sabe. Que aí são as coisas, por exemplo, não sei, um problema complexo de física ou de filosofia de que tu nunca ouviu falar. A questão é que esse terceiro tipo de coisas é o maior tipo. Na maior parte dos assuntos a gente vai ser desconhecedor. E é isso que o Sócrates está testando. É isso que a Pitya diz para ele, que sábio, ser sábio, é reconhecer que tu não conhece muitas coisas. Que a maioria das coisas do mundo, tu é idiota para elas. E as outras pessoas que diziam pro Sócrates que eram sábias, elas fingiam saber disso, sempre que ele perguntava, sabiam conhecer essas coisas. E por isso não conheciam, por isso elas não estavam dispostas a aprender. Isso revela algumas coisas interessantes sobre a filosofia dele. A primeira, unida ao fato, que eu comentei lá no início do vídeo, de que os diálogos do Sócrates geralmente terminavam em aporia, ou seja, sem uma resposta certa sobre as perguntas que ele fazia. Unido a isso, mostra que, para ele, o mais importante era estar disposto a aprender. Tu se abrir, tu assumir que, pô, não sei essa resposta, não sei a resposta disso, eu não conheço isso. Essa é a primeira chave para o aprendizado. Né? E esse é o caminho para se tornar um filósofo também. É estar disposto a reconhecer a tua ignorância. Um segundo ponto relevante pode ser justamente o de desconfiar de quem acha saber de tudo. De quem parece saber de tudo, e todo mundo conhece alguém assim. Nem que seja um professor. Eu sempre falo para todo mundo, eu desconfio de professores que sempre têm uma resposta para todas as perguntas. Professor bom é o professor que diz, não sei te responder, fez uma boa pergunta. A aula que vem eu te respondo, por exemplo. E em terceiro ponto, é que tu sempre tem que estar buscando conhecimento. Tem que questionar, que nem ele fez. Tem que ter humildade intelectual. Quando falaram pra ele, pô, tu é sábio, tu é a pessoa mais sábia do mundo. Tu, ao invés de concordar e se gabar pra todos, tu achar isso estranho e tu procurar entender o porquê. Isso demanda muita humildade. E é mais uma das coisas que Sócrates nos ensina nesse episódio. Enfim, se tu quiser conhecer um pouco mais do Sócrates, da história dele, recomendo fortemente que tu leia esse livro, A Apologia de Sócrates, que é onde ele conta a história sobre a prisão do Sócrates. Né? O Platão, o discípulo dele, vai contar a história. Primeiro, são 3 diálogos aqui, nessa versão, que é bem boa, é a versão de bolso. Primeiro, quando ele fala sobre a piedade, que é um diálogo onde o Sócrates ainda vai... Ele está indo no tribunal, ver de que acusaram ele, como é que está acontecendo ali. E ele tem uma conversa com o Eutífron. Nós temos propriamente a apologia de Sócrates, que é o julgamento dele e como ele se defende desse julgamento. E, em terceiro lugar, a gente vai ter o diálogo sobre o dever, ou Criton, que é quando ele foi acusado e ele foi condenado a beber cicuta, a se suicidar. Spoiler do livro. Sócrates é condenado. E o que ele fala sobre o dever de cumprir com as leis. Enfim, é um ótimo livro para te iniciar na filosofia também. É um livro bem simples de ler, vale a pena. E é isso. Se inscreve no canal e deixa teu like.